Mais uma vez estamos aqui para gravarmos os nossos bate-papo terapeuta, né? Nos vídeos anteriores, né, a gente vem falando muito de não prolongue sua dor, né? Não sofra, não vale a pena sofrer para mostrar para o outro que você está sofrendo, né? Muitas coisas assim que às vezes acontecem na vida das pessoas e as pessoas sofrem, né? Sem necessidade. Porque às vezes uma vingança, um ato de vingança, um ato de, sei lá, que é alguma coisa que você queira mostrar para outra, não vale a pena, não. Não vale a pena porque destrói a sua vida, não destrói a vida do outro, destrói a sua vida, né? Então, falando dos problemas de dor, problemas de que você guarda dentro de você, do que você passa, de quando criança, de quando você às vezes até estava na barriga da mãe, né? Porque como eu disse que o nosso bate-papo aqui é de A a Z, né? Nós falamos de tudo que for necessário falar, para mostrar para você que você precisa mudar para ter uma vida diferente, uma vida melhor, para realizar seus sonhos, né? Para que você viva segundo a vontade de Deus, porque Deus nos criou aqui, não foi para sofrer, foi para vivermos felizes, né? Então a gente precisa aprender isso. Então eu falo de A a Z, porque aqui eu falo de tudo. E hoje, né, pegando esse gancho aí do sofrimento, das mágoas, das coisas que a gente guarda, né, no nosso, lá na nossa cabeça, né, no nosso subconsciente, e levamos às vezes por anos e anos e anos em nossa vida, e não buscamos meios, né, de libertarmos daquilo, aí chega um ponto que já não dá mais. É como eu falei da fruta, né? A fruta passou o ponto dela ser colhida, ser aproveitada, ela apodrece. Depois que ela está podre, fazer o quê? Aí vai ter que deixar ela ir fundo da terra de novo para ela voltar, né? Brotar e dar outro pé de fruta para poder você, então, aí aproveitar aquela nova fruta saída daquele pé de fruta, né? Então, gente, eu queria hoje contar uma história para vocês, o que é a gente guardar, o que é o sofrimento na vida da gente. O quanto faz mal o sofrimento na vida da gente. Essa história nos foi passada quando, ainda no início dos estudos, né? O professor contou essa história para nós, para a gente ter aquela assim, a confirmação, né, logo de início, a gente ter a confirmação do que é prejudicial para nós, aquilo que nós passamos lá no passado, quando criança ou mesmo quando adulto, e você não saiu daquela situação, não buscou meio para tirar aquilo de dentro de você. Então ele narra essa história verídica, né, que aconteceu no Sul. A gente não vai aqui falar em detalhes de pessoas, porque... Então, era assim, um menino, eles moravam era roça, né? Moravam na roça. Só que a mãe saía, né, de manhã cedo, eles eram produtores de verduras, né? Essas coisas. Então, para que a verdura chegasse assim, fresquinha ainda no consumidor, ela levantava de madrugada, né? E ela só tinha esse filho que podia ajudar ela. Então, ela colhia tudo aquilo, quando era 3 horas da manhã, ela pegava, chamava o filho, né? Os dois, cada um pegava deve ser cesto. Naquele tempo se usava, né? Cestos grandes, enchiam de verdura, colocava, como eu falei para vocês, né? Que historinha lá da minha vida, da rodia, né? Que a gente faz uma rodia enrola o pano e faz uma rodia, coloca na cabeça. Ali você coloca o que você quiser carregar, né? Então eles faziam isso. Então ela saiu com o filho, né? 3 horas da manhã, por volta de 3 horas da manhã, que era para chegar no consumidor
na hora certa, com as verduras fresquinhas, né? Para que fossem vendidas, né? E foram. Só que um belo dia aconteceu que, numa dessas idas, né, pelo caminho, a mãe passou mal. A mãe passou mal, teve um infarto, morreu ali, gente, ali. Isso estava escuro ainda, eles tinham acabado de sair de casa. E o menino ficou perdido ali no meio do caminho. Era lugares difíceis que não passava gente. Era muito difícil passar gente ali, né? Poucas pessoas passavam por ali. E ali ficou aquele menino com a mãe morta 3 dias. Mas como Deus é bom, né? Ele mandou pessoas ali. Aí chegaram uns homens a cavalo, que iam indo para um outro lugar, e avistaram, né? Aquela cena. A mãe ali morta, perto, as verduras já todas murchas, já quase secando, e o menino ali chorando, já nem chorava mais, ele já nem chorava mais. O desespero dele de ficar ali 2 noites, né, com a mãe, 2 dias e 2 noites com a mãe, que foi no 3º dia que eles acharam. Ele terminou aquela noite, né, passou o dia, passou a noite, passou outro dia, aí no outro dia que foi que eles foram achar a mãe, achar os 2 no caminho. Aí, quando eles chegaram perto, o homem disse, meu Deus, né, tapou o nariz e disse, meu Jesus, gente, pelo amor de Deus, tira isso aí daí, enterra isso aí, isso está fedido demais, está fedendo muito, isso aí. E ele ouvindo tudo aquilo, isso aí está fedendo demais, enterra isso, não dá para suportar isso não. E o menino via. Isso aí, gente, era a mãe dele. Que ele ajudava todo dia, né? Que ela fazia aquela vida de todo dia e levar as verduras para vender com esse dinheirinho para ela poder manter a vida, lógico, né? Comer. Aquilo marcou tanto essa criança, tanto, tanto, tanto. E ele não teve, né? Porque eram épocas difíceis, porque quando a filha dele narra essa história para o professor, ele já tinha mais de 80 anos. Já estava na casa dos 80, aí lá vai, né? Então ele ficou com aquele trauma tão grande na cabeça, nunca ninguém tirou aquele trauma. Enquanto jovem, tudo bem, ele contava a história para todo mundo. Ele contava, mas era jovem ainda, tal, foi. Nunca ninguém parou para pensar que poderia buscar algo, ajuda, para tirar aquilo da mente dele, aquela lembrança terrível da mente dele. Nunca ninguém parou para pensar nisso, né? Deixou ele contando a história para todo mundo. Ele vivia uma vida normal, sim. Só que aquilo não saía da cabeça dele. Então, ele contava aquela história 2, 3 vezes a mesma pessoa. Tal. Mas o tempo foi passando, ele casou, chegou a casar, teve filhos, né? Ainda bem, chegou a casar, teve filhos, porque assim os filhos cuidou dele, né? Quando ele já estava mais... Foi o que eu falei da fruta, né? A doença foi piorando, aquela situação, não era doença, aquela situação dentro dele foi ficando cada vez mais forte. À medida que ele envelhecia, aquela lembrança se tornava mais forte. Foi aquilo que eu disse vamos cuidar enquanto antes. Vamos aproveitar a fruta enquanto ela está boa. Vamos curar a doença enquanto ela tem cura ainda. Enquanto você está em condições de ajudar na cura. Porque toda cura a pessoa tem que ajudar na cura. Mesmo médica, mesmo qualquer que seja que você for buscar a cura, você tem que se ajudar. Porque se o médico mandar você tomar remédio, você não tomar remédio, você não vai sarar. Não é assim? Como nós tivemos há pouco tempo atrás, nós passamos por essa terrível Covid que teve, muita gente morreu porque não comia. Né? Então, se a gente não ajudar o tratamento médico, também não vamos sarar. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde enquanto nós estamos em condições de saber o que nós estamos fazendo.
Eu estou cuidando da minha saúde. Então eu vou me alimentar bem, eu vou tomar os remédios direitinho. Se eu precisar fazer, o médico falou que eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou fazer essa cirurgia. Deus vai me abençoar, que vai correr tudo certo, tudo normal, tudo certinho, vai dar tudo certo. Minha saúde vai voltar, eu vou ter minha saúde de volta. Se for coisas que traumas, coisas, sentimentos, eu vou tratar disso, eu vou tirar isso da minha cabeça agora, enquanto eu posso, enquanto eu sei o que eu estou fazendo. Porque depois que isso passar, não adianta mais mexer, porque não tem mais jeito. O que aconteceu com esse senhor? Ele já estava com essa idade, né? Mais de 80 anos. E ele contava essa história para todos, direto. Quando não tinha ninguém para escutar a história dele, porque todo mundo tem sua vida, né? Vai trabalhar, vai cuidar para cá, para que ele se achava sozinho, ele sentava para fora do lado, ou na área onde fosse, e ali ele ficava contando a história dele para ele mesmo, gente. Aquela história tão terrível, aqueles dias tão terríveis que ele passou ali, perdeu a mãe naquele estado, ficou do lado da mãe, sem ajuda, sem ninguém. Ele contava a história para ele mesmo. O final, assim, a filha contou isso, né? Quando ela fez o tratamento com o professor, ela falou do pai, mas não tinha mais condições de tratar dele, porque já havia passado. A mente dele já não entrava mais nada na mente dele. A mente dele só tinha aquilo. Então não adiantava mais você falar para ele, olha, vamos trabalhar a mente, vamos fazer isso, porque não adiantava mais. Já aquilo tinha impregnou tanto a mente dele, que ele já não conseguia se libertar mais, porque era só aquilo que ele via. Era só aquilo que ele sabia. É só aquilo que ele lembrava, é só aquilo que ele falava. Então ele contava a história para ele direto, até dormir. Dormia e acordava contando a história. Dormia, acordava contando a história. Comia, contando a história. Para as pessoas que estavam do lado. Era assim, gente. Ela falou assim, professor, é uma vida muito terrível, é uma situação muito terrível que a gente tem que ver. Meu pai nessa situação, que ele passou. Mas na época não teve como, não procuraram, né? Meios, não teve quem procurasse meio, enquanto estava novo, aquilo estava novo na cabeça dele, para tirar da cabeça dele. Gente, eu estou contando essa história para vocês, como o professor passou para a gente gente tem que cuidar de tudo enquanto há tempo. É limpar tudo, limpar nossa mente enquanto você sabe o que você está fazendo, enquanto você tem força, enquanto você tem condições de fazer aquilo. Porque esse trabalho não é um trabalho que eu posso chegar em você e falar assim, eu vou fazer para você. Não é assim. Esse trabalho de limpeza, esse trabalho de renovação mental, limpar pensamento, limpar sentimento, é uma coisa que a gente vai ajudar a pessoa, conduzindo a pessoa, como ela fazer, como ela está, conduzindo, ajudando, mas não fazendo para ela. Ninguém pode fazer para ela. E remédio também não cura, porque a única coisa que o remédio faz é dopar. Dopa a pessoa dorme. Enquanto ele está dormindo, ele não vai falar. Ele não vai fazer nada. Mas e a hora que ele acorda? E a hora que passa o efeito do remédio? Tem que dar de novo? É. Por isso a gente sempre bate nessa tecla. Busque o meio de se libertar, de se limpar, de se livrar desses traumas, dessas dores, né, que está aí dentro, dessas armaduras que estão aí dentro, te machucando, pesando, trazendo tanta coisa ruim para você hoje. Mas é hoje que a gente tem que começar, gente. Não é esperar, como eu disse, esperar isso, aquilo acontecer, não. Nada se pode esperar. Tudo que a gente tem que fazer de bem para a gente tem que começar hoje, agora. O hoje é o hoje. Amanhã você não sabe o que pode acontecer, que você já não vai ter mais força para iniciar. Gente, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem esses vídeos, né? Se inscreva no canal também, gente, muito importante, se inscreva no canal, porque assim vocês vão ser notificados cada vez que eu jogo
um vídeo desses, vocês já vão receber a notificação que tem mais um vídeo lá, né? Para você ver. Então, se inscreva, deixa seu like, compartilha, comente. Tá bom, gente? Muito obrigada.